Hoje nós vamos começar a ver a velocidade transversa. Evidentemente, esta aula hoje não é uma aula muito tranquila. Vamos prestar muita atenção. E para melhorar um pouquinho, vamos, antes de ver a velocidade transversa, vamos ver o princípio de Huygens. Professor, mas quem foi Huygens? Vamos então ouvir um comentário sobre Huygens? Matemático, físico e astrônomo holandês, Christian Huygens nasceu em Haia, Holanda, no dia 14 de abril de 1629. Na segunda metade do século XVII, quando o movimento ondulatório começou a tomar corpo, com pesquisas sobre a analogia entre as ondas de água, o fenômeno sonoro e a propagação da luz, é apresentado em 1678 um tratado intitulado Traité de la Lumière, porém só publicado em 1690 por Huygens. Vamos então ver o que é o princípio de Huygens. Entendemos. Observe, você já sabe. Quando eu falo, o que eu estou fazendo? Eu estou vibrando minhas cordas vocais. Como é que você então escuta minha voz? Pense assim, se minhas cordas vocais vibram, a molécula de ar que está junto com elas sofre vibração. A molécula seguinte sofre vibração, a molécula seguinte sofre vibração, a seguinte, até chegar no seu ouvido. Então está aí a ideia do princípio de Huygens. Cada ponto de um meio elástico onde se propaga um movimento ondulatório constitui sempre sede secundária de vibração. Vamos observar um desenho? Observe, eu tenho aqui uma onda sendo produzida. Então houve uma perturbação nesse ponto, então produziu essa frente de onda. Agora, raciocinem comigo. Esta frente de onda, nós não estamos considerando que está no meio material? Então observe, esse ponto, esse, também estão sofrendo perturbação. Ora, como é que nós temos a ideia da onda? É justamente a perturbação que acontece em um meio elástico. Então, observe, cada ponto desta frente de onda vai se comportar como um novo emissor de ondas. Então, esse ponto emite onda, esse ponto emite onda, esse ponto emite onda, esse ponto emite onda. A envoltória de todas essas frentes de onda pequenininhas constitui a nova frente de ondas. Então está aí a ideia simples que o Huygens teve. Realmente, cada ponto de um meio elástico onde se propaga um movimento ondulatório constitui sede secundária de vibração. Observe que isso que imaginamos aqui para um ponto vale para qualquer situação que você imagine. Imagine que você tem aqui uma onda plana. A onda plana, quando ela está se propagando, o que significa isso? Ela vai ter pontos tais que cada ponto que ela atinge nesse meio é um novo emissor de ondas. Então, se eles estão emitindo novas ondas, a envoltória de todas essas novas frentes de onda me dá origem a uma outra frente de onda. Vocês viram no exemplo anterior que o que a gente tem? Ondas circulares. Aqui, nós estamos considerando ondas planas, mas continua funcionando o princípio de Huygens. Então, observe, o princípio de Huygens é poderosíssimo. Cada ponto de um meio elástico, onde se propaga um movimento ondulatório, constitui sempre sede secundária de vibração. Observe, então, o fenômeno da reflexão. Você já sabe o que acontece na reflexão. Vamos agora pensar na reflexão sob a óptica do princípio de Huygens. Observe, então, uma onda circular. Aqui tem uma parede, ó. Então, o que acontece? Esse ponto deu origem à onda, cada onda dessas foi se propagando, isto é, foi gerando novas ondas, de tal maneira que a onda
entre aspas, bateu na parede. Quando a onda bateu na parede, o que acontece? Você já sabe da reflexão, ela volta. Então, esta onda que, entre aspas, bateu na parede, ela está voltando aqui, ó. É como se aqui eu tivesse um ponto simétrico de ar, uma linha emitindo ondas para cá. Por quê? Porque cada ponto de um meio elástico, onde se propaga o movimento ondulatório, constitui sede secundária de vibração. Então, esses pontos da parede seriam, entre aspas, pontos emissores de onda. Então, observe, esta frente de onda que bateu na parede, essa parte estaria atrás da parede, seria uma parte virtual, ela aparece refletida aqui, como se da parede eu tivesse uma emissão de ondas. Então, como vocês estão vendo, isso vale para qualquer onda, seja circular, seja uma onda plana. Observe, a onda plana se locomovendo. Quando ela colide numa parede, o que acontece? É como se você tivesse a emissão a partir da parede, mandando uma onda plana para cá. Então, perceberam? A situação nossa aqui, você pode ver reflexão por Huygens, você pode ver a reflexão como você já deve ter pensado na parte de espelhos, mas a ideia é sempre a mesma. Então, o princípio de Huygens mostra para nós que realmente a reflexão de ondas funciona como se, batendo na parede, essa parede emitisse onda para cá. Então, vamos agora ouvir mais um comentáriozinho sobre o Huygens? Huygens parte da ideia de que a luz é transmitida através do éter e se comporta como uma série de ondas de choque que transmitem o movimento de uma à outra. Possui uma enorme velocidade, mas não se propagava a uma velocidade infinita, como pensavam os cientistas da época. Ah, entendi. Mas então, qual a velocidade se propaga a luz? Observe, então, que você está pensando na velocidade de propagação da onda. A luz, ela se propaga com uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Mas cuidado, esta é a velocidade com que a onda se propaga. A nossa aula de hoje, como eu disse no início, vai ter uma dificuldadezinha. Em vez de pensar na velocidade de propagação da onda, eu vou pensar na velocidade com que os pontos do meio oscilam. Isto é, a velocidade transversa. Observe que agora eu não vou pensar na velocidade da onda, e sim na velocidade com que os pontos do meio estão se movimentando. Você já se lembrou, não é? Enquanto numa onda transversa a velocidade de propagação está na horizontal, a velocidade dos pontos do meio está na perpendicular. Por isso que é uma velocidade transversa. E você se lembra, a onda era chamada de onda transversal, que você sabia que era diferente das ondas longitudinais. Então, o nosso negócio agora é pegar uma onda transversal, isto é, a velocidade de propagação será considerada na horizontal e a velocidade transversa será considerada na vertical. Vamos pegar, como sempre, um desenho para a gente poder entender? Então, observe. Observem bem aqui, ó. Isto é a velocidade da onda. Ela está se propagando assim. Observe, você já sabe que os pontos da frente do pulso se afastam da posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio é a corda. Então, olha lá, estes pontos da corda, observem, eles estão se afastando da posição de equilíbrio. Esses pontos, ditos do fundo do pulso, estão se aproximando da posição de equilíbrio. Então, perceberam que eu tenho V, que é a velocidade da onda, e V1 e V2 são as velocidades transversas. Perceberam o nosso desenho? Mais uma vez, vamos explicar bonitinho para vocês. Isto é teórico. Esse pulso não tem existência real.
ele é um pulso que nós estamos imaginando só para a gente entender essas coisas. Já já vamos mostrar o real. Mas observe, nesse pulso teórico, o que eu estou pretendendo? Pelo meu desenho, eu noto que essa distância x1 é igualzinha à distância x2. Agora, muito cuidado, vamos usar a cinemática aqui. Atenção, quem percorre x1, quem percorre x2. Agora, muito cuidado. Eu não posso percorrer x1 com a velocidade v1. Notaram? x1 é uma distância horizontal. v1 é uma distância vertical. Então, v1 só pode fazer o ponto subir e descer. Então, v1 atua nas distâncias verticais. x1 é a distância horizontal. Quem é que então percorre x1? É a velocidade v. Então, a onda ou pulso, quando se locomove, ela percorre essa distância em função dessa velocidade. E o que a velocidade v1 ou a v2 fazem? Faz o ponto percorrer uma distância vertical. Observe, o ponto daqui vai subir até aqui em cima. Essa distância, você sabe, é a amplitude. Então, observe, v1 e v2 vão percorrer a amplitude. Agora, vamos pensar. Imagine que eu gasto um tempo ΔT1 para percorrer a distância x1. Um tempo ΔT2 para percorrer a distância x2. O que eu posso garantir? O tempo gasto pelo ponto para subir daqui até aqui é o mesmo ΔT1. Você já parou para pensar? Imagine um barquinho atravessando um rio. Imagine que esse rio foi represado. O que significa isso? Que nós fechamos de tal maneira que não há correnteza. Se o barquinho gasta 5 minutos para atravessar o rio, um dia qualquer que você abre as comportas, que passa até uma correnteza, o barquinho vai gastar mais ou menos tempo. O mesmo tempo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o motor leva para frente, a correnteza leva o barco para o lado. Então, observe, o tempo gasto numa direção, noutra direção ou em qualquer direção, o tempo é sempre o mesmo. Então, o tempo gasto aqui é o mesmo tempo que o ponto gasta para vir daqui até aqui. O tempo gasto aqui é o mesmo tempo gasto daqui até aqui. Vamos botar a cinemática em funcionamento? x1 igual a x2, pelo nosso desenho. Então, quem é x1? x1 é um ΔS, então é V ΔT1. E quem é x2, hein? x2 é um ΔS, é V ΔT2. Como eu parti do princípio, pelo meu desenho, que x1 igual a x2, V ΔT1 igual a V ΔT2. Observe, então, que se isto é igual a isto, e esta velocidade é a mesma que essa, conclusão óbvia, ΔT1 é igual a ΔT2. Isto é, nesse meu desenho, os intervalos de tempo para percorrer x1 e x2 são exatamente iguais. Como tal, o tempo gasto na subida do ponto ou na descida tem que ser exatamente igual. Então, observe, se ΔT1 igual a ΔT2, quando nós fizermos na vertical, a distância será a amplitude. Então, observe, na subida eu terei a distância, que é a amplitude, a velocidade, que é V1, e o intervalo de tempo ΔT1. Na descida, quer dizer que velocidade para baixo, eu terei então a mesma amplitude igual a V2 ΔT2. Ora, se isto é igual a isto é igual a isso, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Então eu posso dizer que isto igual a isso, e como ΔT1 igual a ΔT2, V1 igual a V2. Então perceberam? Nesta situação inicial, como mostramos, a velocidade transversa 1 é igual à velocidade transversa 2. E se eu tivesse este desenho, perceberam?
também um pulso triangular teórico, só que agora esse pulso tem o x1 menor que o x2. Observe, continua a amplitude exatamente como estava. E o que eu posso dizer? O tempo gasto neste movimento na horizontal é o mesmo tempo gasto nesse movimento na vertical. Lembre-se do barquinho. Então, o ΔT1 daqui é o mesmo ΔT1 com que esse ponto sobe. Então, o que vai acontecer agora? Voltamos para a cinemática? Então, x1 é menor que x2. Como x1 é V ΔT1, como x2 é V ΔT2, substituindo lá, o que eu concluo? Eu concluo que V ΔT1 é menor que V ΔT2. Mas esse V é exatamente igual a esse. O que quer dizer isso? Quer dizer que, obrigatoriamente, ΔT2 é maior que ΔT1. Agora, vamos pegar isto e vamos jogar na vertical. O que acontece na vertical? O ponto vai andar que distância? A distância que ele anda é a amplitude. Então, observe, a amplitude é V1 ΔT1. V1, lembre-se, velocidade transversa. Na descida, ele vai percorrer a mesma distância, a mesma amplitude. Então, V2 é ΔT2. Conclusão óbvia. Outra vez, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Portanto, V1 ΔT1 igual a V2 ΔT2. Como nós já havíamos descoberto que se x1 é menor que x2, ΔT1 menor que ΔT2, conclusão óbvia, V1 obrigatoriamente maior que V2. Por quê? Se isto é menor do que aquilo nesse produto, você pode passar isto para cá, isso para cá, fica uma fração maior que 1, essa outra fração tem que ser maior que 1. Então, V1 maior que V2. Perceberam? Então, nesse segundo desenho, a velocidade transversa de subida é em módulo maior que a velocidade transversa de descida. E se eu tivesse esse outro desenho, também um pulso triangular, velocidade V1, velocidade V2, agora o x1 é maior que o x2, mas continua o mesmo esquema. Quem percorre x1 ou x2 é a velocidade V. As velocidades V1 e V2 fazem o ponto da corda subir a distância, que é a amplitude, e descer a distância, que é a amplitude. Mas como x1 é maior que x2 no meu desenho, vamos outra vez apelar para a cinemática. x1 maior que x2. Quem é x1? x1 será V ΔT1, V velocidade de propagação. Quem é x2? V ΔT2. Substituindo x1 e x2 aqui, qual é a conclusão que eu chego? Que o V ΔT1 é maior que V ΔT2. Como o V é termo comum, ele vai desaparecer. Isto é, agora, ΔT1 é maior que ΔT2. Vamos ver agora o que acontece com a velocidade transversa. Como a velocidade transversa faz com que o ponto tenha o deslocamento, o ΔS, que é a amplitude, agora é na vertical. Os tempos são os mesmos da horizontal, mas a velocidade e o deslocamento são diferentes. Então, observe, agora, desde que a amplitude seja V1 ΔT1, a mesma amplitude seja V2 ΔT2, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, eu posso dizer que V1 ΔT1 igual a V2 ΔT2. Mas qual foi a conclusão que nós chegamos em relação à velocidade de propagação? Que o ΔT1 é maior que o ΔT2. Então, se isto é maior que aquilo, obrigatoriamente, V1 é menor que V2. Perceberam que interessante? Então, a velocidade transversa, nesse caso, é tal que a velocidade de descida do ponto é maior que a velocidade de subida. Então, agora, vamos ver se nós juntamos toda a nossa ideia? Observem só. Repetir o pulso triangular inicial, onde x1 é igual a x2. Observem os ângulos alfa e beta. Perceberam? Se este ângulo é igual a esse,
É porque V1 é igual a V2. Isto é, a velocidade transversa está vinculada exatamente à inclinação que eu tenho. Então, se eu tiver uma inclinação maior aqui do que aqui, está na cara que eu tenho uma velocidade transversa maior. Se eu tiver as inclinações iguais, as velocidades serão iguais. Então, a velocidade transversa está diretamente vinculada a quê? Justamente a esse ângulo. Então, agora, comecem a pensar nessa situação. Perceberam que esse ângulo é maior do que esse? A inclinação lá é mais para a vertical? Significa que V1 é maior que V2. Observe no terceiro desenho. Olha lá. Esse ângulo agora é menor do que esse. Então, esta velocidade é menor do que essa. Então, existe uma vinculação entre o ângulo de inclinação e a velocidade. Agora você começou a perceber por que isso não pode existir, né? Nesse ponto, a velocidade é para cima ou para baixo? Não tem jeito. Então, o que acontece no real? Observe, no real você tem os pulsos assim. Ele começa com uma grande velocidade, está vendo a inclinação aqui como é grande? O ângulo é grande? Olha lá. Então, grande velocidade, ela vai diminuindo, 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 até parar, quando a inclinação fica zero. Em desenho animado, você tem uma pessoa que corre para lá, e em um determinado instante ela para e começa a correr para cá. Isso é impossível. Isso nunca acontece num instante. Se você está correndo para lá, para você correr para trás, você vai ter que ir diminuindo gradativamente sua velocidade até parar. É o que acontece aqui. Então, se o pulso ele tem uma velocidade transversa para cima, ele vai diminuindo essa velocidade, chega a zero, agora começa a inverter, aumentando essa velocidade. Então está aí o que é o pulso real. Vamos então agora fazer o gráfico da velocidade transversa. Lembre-se, nós estamos juntando aqui a cinemática com a parte ondulatória. Então você tem que se lembrar de algumas coisinhas básicas. Vamos lembrar juntos? Observe, se eu pego um gráfico V em função de T, o que eu tenho? Velocidade em função de tempo. Observe, vai representar para mim, aqui na área, um ΔS. Lembrou-se? Então, gráfico V em função de T. Obrigatoriamente, a área é o ΔS. Aqui, quem é o ΔS? O ΔS chama-se amplitude. Então, como a velocidade é transversa, é a velocidade que eu mostrei no desenho para vocês, na vertical, o ΔS que eu tenho é a amplitude. Então, esta área e esta área vão representar obrigatoriamente a amplitude. Cuidado, observe, estas áreas são iguais. Notaram o que nós fizemos no desenho? Olha que bonitinho. O ΔT1, estão vendo que é menor que o ΔT2? Então, para compensar, quer dizer, que para a área ficar igual, o que tem que acontecer? O V1 tem que ser maior que o V2. Então, como a área será o produto destas duas dimensões, esta área, o produto das duas, quando uma dimensão cresce, a outra tem que decrescer para que o produto seja exatamente o mesmo. E quem será esse produto? Esse produto, como representa a área num gráfico VT, é um ΔS. No meu caso de ondulatória, é então a amplitude. Duas ou mais ondas podem se cruzar na mesma região do espaço, movendo-se independentemente. Então, o deslocamento de qualquer partícula do meio em um dado instante é a soma vetorial dos deslocamentos que seriam produzidos pelas ondas individualmente. Esse constitui o princípio de superposição. Vamos então ver, naquela situação de superposição de ondas, o que acontece com a velocidade transversa? Então, observe. Pulso vindo daqui com velocidade V1, pulso vindo de lá com velocidade V2.
obrigatoriamente, essas velocidades são iguais. Por quê? É a mesma corda e a velocidade da onda é função do meio. Então, velocidades iguais. O que acontece quando há superposição? Você já sabe, quando um pulso entra dentro do outro. Então, observe, esses pontos da corda foram puxados por um pulso. Esses pontos puxados por aquele. Esses pontos do meio receberam 2 puxões. Então, observe, ele foi puxado para cá. Está na cara que a velocidade desses pontos não é a mesma desses nem daqueles. Em módulo. Observe que esta situação é uma situação de soma de velocidades. Observe que se eu continuo, olha lá o que acontece. Na superposição, o formato da corda é esse. E a velocidade transversa? Calma, vamos devagarzinho. Vamos ver a continuação? Na continuação, isso daqui vai descer. Esse ponto lá em cima desce até aqui. Então agora, vamos ver isso em termos de desenho de velocidade transversa? Então agora, vamos desenhar a velocidade transversa. Não estou mais preocupado com a velocidade da onda. Observe então, a onda está vindo aqui, está vindo daqui. Aqui você tem a superposição, o instante que a mesma corda está sob ação de 2 pulsos. Então observe, a velocidade aqui é a soma das velocidades dos dois lados. Aqui não, olha lá. Aqui, nesse trecho não, mas aqui você tem ambas velocidades para cima, os 2 pontos de frente de pulso. Então você soma essas velocidades. Se a gente continua, observe, eu vou ter o formato da corda apresentado em função dessa velocidade. Observe que aqui eu tinha uma velocidade V1 constante, aqui eu somei as velocidades. E se eu faço a saída, isto é, após superposição, o que acontece? Eu tenho outra vez a soma das velocidades para baixo. Observe que esta velocidade transversa é a soma dessas duas, porque os 2 pulsos estão atuando ao mesmo tempo. Observe que esta situação que nós temos aqui também é representada assim. Observe, eu considero velocidade para cima positiva, então está ali constante. Velocidade para cima positiva. Como a velocidade aqui está para baixo, ela é considerada negativa. Então, colocado um eixo qualquer, você tem aí uma velocidade negativa. Ei, professor, podemos fazer alguns exercícios para ver se eu realmente entendi a matéria? Observe, então, o que acontece em termos de exercícios. Devagarzinho, porque os exercícios aqui são tremendos, fáceis, mas, de um modo geral, a percentagem de erro é muito grande. Por quê? Porque, às vezes, não se raciocina tudo que se tinha que raciocinar. Então, vamos raciocinar juntos? Então, começamos. Primeiro, o princípio de Huygens estabelece que as frentes de onda primária e secundária são sempre paralelas. Por que não? Porque, na reflexão, eu tenho uma frente de onda que não é paralela. B. Cada ponto de uma frente de onda serve de fonte para a onda secundária. Realmente, é a própria ideia do princípio. Cada ponto produzindo, entre aspas, novas ondas. Letra C. A luz é constituída de partículas de ondas. Isso está errado? Não, errado não está. Está certinho. Só tem uma coisa. O que isso tem a ver com o princípio de Huygens? Nada. Então, cuidado. Numa questão de múltipla escolha, você tem problemas desse tipo. Então, você tem algo aqui que é correto, não está errado, mas não responde à questão formulada. Então, como nós vimos, a resposta é B de bola e não a letra C. Observe, na letra D de dado, não pode haver reflexão de ondas em um tanque cheio de água. E existe reflexão em qualquer lugar. Em qualquer situação, você sempre tem a reflexão. Letra E, não existe frentes de ondas secundárias. Ora, justamente é o princípio de Huygens. Então, isso daqui é que existem frentes de ondas secundárias que caracterizam o princípio de Huygens. Tudo bem? Vamos, então, pensar em outro exercício? O pulso triangular representado na figura a seguir, ele se movimenta para a direita ao longo de uma corda ideal, não dispersiva. Vocês estão vendo que eles forçam bem para ninguém ter dúvida. Então, está lá, situação.
o pulso se movendo para lá. Mostrou-se aqui o ponto N de Nair e o ponto M de Maria. Pensem comigo, N de Nair é um ponto de frente ou ponto de fundo? Se eu estou admitindo a propagação para lá, isto é a frente do pulso, isto é o fundo do pulso. Então, N de Nair é um ponto de frente, M de Maria é um ponto de fundo. Pergunta, no instante representado, quais são as velocidades transversas desses pontos M e N? Então, observe a figura outra vez. Vamos mostrar? Então, aqui, velocidade para cima, aqui, velocidade para baixo. Qual delas é maior em módulo? Como aquela vertente está mais perto da vertical, velocidade maior lá do que aqui. Isto é, opções A, ambas para cima, não. B, uma para lá, isso é maluquice. Isso também, porque isso não é velocidade transversa. Possibilidades, esta ou esta. Mas observe, o que a gente sabe? A maior velocidade é a de N. Se vocês pegarem uma régua, vão medir, vão ver que isso está maior que isso. Às vezes a gente olhando não parece, mas está. Ok? Vamos experimentar mais um exercício? O gráfico a seguir se refere à velocidade transversa de um ponto de uma corda em função do tempo na passagem de um pulso. Determine a amplitude do pulso. Está aqui o gráfico. O que eu sei? Esta área, nós colocamos aqui em achuras, ela apresenta o quê? Ora, se é um gráfico VT, olha lá, metros por segundo, por tempo, ela significa o quê? Que essa área é um ΔS. Como é uma velocidade transversa, quem é meu ΔS? É a amplitude do movimento. Mas cuidado, quando olhar para um gráfico, preste muita atenção. Pergunta, posso multiplicar isto por isto? Esta distância por esta distância? Cuidado, esta distância, ela está referenciada nesse eixo a 10 a menos 2. Então, o que quer dizer isso? Daqui até aqui, mede 15 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, esta área mede 13 metros por segundo vezes 15 vezes 10 a menos 2 segundos. Isto é, a amplitude corresponde à área, ou a amplitude é 13 vezes 15 vezes 10 a menos 2, ou a amplitude é 1,95 metros. Ah, mas eu queria fazer pela área de baixo. Vamos lá? Fazendo pela área de baixo. Cuidado. Vimos que a velocidade transversa é 7,8. O ΔT vai ser 40, que é o ponto final, menos 15, que é o inicial dessa velocidade. Sempre vezes 10 a menos 2. Então, observe, fazendo-se isso, aqui fica 25 vezes 10 a menos 2 e multiplicando 1,95 metros. Perceberam? É a mesma resposta anterior. Por quê? É lógico, pois a velocidade transversa é a velocidade com que o ponto sobe e desce quem? A mesma distância. Isso é a amplitude. Então, a amplitude no gráfico, a área acima do eixo ou abaixo do eixo, tem que ser numericamente igual. Observe mais um exercíciozinho. Eu tenho aqui um exercício do Cesgran-Hill que diz: quando se superpõem esses pulsos da figura 1, cancelam-se em certo instante, como mostra a figura 2. Então estão lá os dois pulsos. Esse pulso vindo para cá, esse vindo para cá. O que vai acontecer? Se esse vem para cá, esse vem para cá, esse vai estar aqui, esse vai estar aqui. Qual é o formato da corda? Perceberam o que eu disse? O formato da corda. Eu não disse velocidade transversa. O formato da corda vai ser esse, porque eu não no outro. Agora, observe. Ele pergunta qual dos gráficos representa a velocidade dos pontos do meio. Isso é a velocidade transversa. O que ele quer é a velocidade transversa. Então, as nossas possibilidades nesse desenho são quais? Observe, essa possibilidade. Perceberam que é impossível? Por que é impossível? Notaram que eu tenho aqui uma velocidade variável? Se o pulso é triangular, o que eu posso garantir? Que a velocidade é constante. Então, não pode ser esse. Observe, é possível ser esse? É possível. Não só é possível, como é verdadeiro. Lembrou-se da figura? Para lá eu chamo de velocidade positiva. Então, aquela frente que está com velocidade para cima.
A parte de cá que tem velocidade para baixo é velocidade negativa. Então, velocidade para baixo de um mais a para baixo de outro dá constante para baixo. Aí ela aqui, ó. Perceberam? Agora, na frente, na superposição das partes dianteiras do pulso, observe, velocidade para cima do de cima, o de baixo também tem velocidade para cima. Então, a soma dos dois dá constante positiva. Então, esse é o gráfico da velocidade transversa. Observe que esse é impossível porque a velocidade está variável. Esse também, agora, a safadeza. Olha aí, muitos alunos, quase 90 e tanto %, erraram porque marcaram isso. Porque eles marcaram a corda. Ninguém quer saber da corda, quer saber o gráfico de velocidade transversa. Vamos então às dicas de estudo de hoje? Percebeu o perigo desse último exercício? O alto índice de erros que ele apresentou? Pura e simplesmente porque muitas vezes não se presta atenção no que está sendo pedido. Leia o exercício com muita calma, porque às vezes é um exercício que você sabe a matéria, pode acertar e erra por desatenção. Não faça uma besteira dessas que você só tem a ganhar com isso. E com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Na aula de hoje, falamos sobre a velocidade transversa. A base dessa aula, como você está vendo, é o princípio de Huygens. Então, a coisa mais importante é o princípio de Huygens. A velocidade transversa já aparece como uma consequência direta dele. E observe mais, a velocidade transversa precisa tomar muito cuidado para não ser confundida nos gráficos com o formato da corda. Bons estudos! Oi, colega. Como você deve ter notado, os nossos alunos têm uma dificuldade muito grande para trabalhar com o princípio de Huygens. Mas é impressionante como, quando eles conseguem manejá-lo, eles passam a entender fenômenos como a reflexão da onda, como a refração da onda, como difração, sempre baseado nesse princípio que a gente então tem que fazer com que eles entendam bem. Além disso, quando se usa o sistema de gráficos para velocidade transversa, mostrar com muita calma, se for preciso fazer uma recapitulação da parte de cinemática, para que eles vejam perfeitamente a situação de gráfico de velocidade transversa diferente de superposição de cordas, onde eu estou preocupado apenas com a forma que a corda tem.